Aí eles te pegaram pra cuidar ali. Aí eles falaram para mim, você não pode ficar aqui. Lá na França o senhor morava num castelo. Como é que é isso? O senhor era rei, por acaso, da França? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa Caravana da Cooperação. Hoje eu estou aqui naquela cidade que eu escolhi para chamar de minha, Cuiabá, dentro de um projeto social maravilhoso que tem, além de uma pegada social, também uma pegada de profissionalização no esporte. É o Melina Rugby. Mas para a gente chegar até esse projeto, até como que isso funciona e o porquê que isso veio parar aqui em Cuiabá, a gente tem uma longa história hoje que começa lá na França. Mas, Diego, qual é a relação entre Cuiabá, França, Melina Rugby? É o que você vai ver com a gente nesse nosso primeiro episódio da Caravana da Cooperação. Para contar essa história e representando todo esse movimento, eu recebo hoje seu Michel Leplus. Falei certo? Falou Leplus, certo, porque é francês, gente, então a gente tem que ter uma pronúncia certinho. diferenciada, né? Um homem que, além de muita coragem, muita dedicação, tem uma história de vida que a gente estava conversando aqui, repleta de algo, né, melhor dizendo, de coisas inusitadas, se eu posso dizer assim, seu Michel. Tô certo? Certo. Tudo bem com o senhor? A gente vem de longe, então é normal que o caminho foi complicado, foi difícil. Mas o mais importante é que, na realidade, a gente não tinha nem ideia do que ia acontecer. Então, calma aí, não conta tudo não. Vamos por partes, porque eu falei que o senhor veio da França. De que lugar da França que o senhor nasceu? Nós nascemos perto de Paris, na cidade dos Reis, se chama Saint-Germain-en-Laye, onde morava os reis da França antes de ser construído o Castelo de Versalhes. Eles moravam lá. É uma cidade hoje que faz parte praticamente de Paris, é o grande Paris. Agregou a Paris ali. Nós tínhamos uma fazenda que nós temos ainda. Lá na França? Lá na França, do meu irmão, Christian Maior, que está a 20 quilômetros do metrô. Olha só. Vamos lá. O senhor comentou algumas coisas para mim, a gente estava conversando, eu perguntando da história dele. Uma das que me chamou muito a atenção, que lá na França o senhor morava num castelo. Como é que é isso? O senhor era rei, por acaso, da França? Algo do tipo ou não? Na França é comum, né? A França, as propriedades rurais da França, em regra geral, pertenciam no século XVI, XVII, XVIII a grandes proprietários que eram os senhores das regiões. E eles construíram castelos e pouco a pouco a Revolução Francesa chegou. Muitas vezes o castelo foi destruído, sim ou não, mas as terras foram divididas e aí sobrou sempre o castelo e um pedaço de terra. E nós tínhamos a sorte de ter um castelo do século XVI que se chamava o Château de Puy-Roquelaure. As paredes embaixo faziam 2,50 m. Nossa! Quando a gente quis colocar o aquecimento central, foi um desastre para furar. 2,50 m de parede, gente. A base. Meu Deus. Então, mas era comum isso aqui. E depois, pouco a pouco, vamos dizer, 15, 20 anos depois, os castelos se separaram das propriedades rurais. E algumas pessoas compravam o castelo e os outros compravam as terras. Bom, essa é só uma das curiosidades da história do seu Michel, que acabou vindo para o Brasil e teve que se desfazer do castelo para morar no que nós chamamos aqui no Brasil de, se é que eu posso dizer, uma tapera, que é uma casinha muito simples. Uma tapera. Nós moramos com Alain em uma tapera durante a construção das primeiras casas, 6 meses. Só para a gente contextualizar, Alain é o seu irmão que veio para o Brasil junto com o senhor. Junto comigo. Certo. Isso. Como é que foi assim a decisão de vir para o Brasil? E a primeira pergunta seria, por que vir para o Brasil, seu Michel? Não tem razão nenhuma. Não tem motivo nenhum? Deu assim na cabeça, vou para o Brasil. Não. Eu morava no castelo, eu cuidava cuidava também de um outro castelo do lado. E eu queria fazer alguma coisa, eu queria inventar, eu queria fazer. E a vida, eu tinha 26, 27 anos, a minha vida já era traçada. Eu ia casar, eu ia ter filho, eu ia almoçar o fim de semana com
a família, e isso não me agradava. Não era o que o senhor queria. Não é o que eu queria. E não havia como inventar. Não havia como inventar. Eu sonhava de um pouco de aventura e não pode esquecer que eu fiz o meu exército. Eu acho que talvez o motor foi isso. Eu fui ao exército fora da França. Eu fui para as Ilhas Caraíbas durante 2 anos e meio, trabalhar lá como militar. E eu gostei do calor, gostei de tudo lá. Despertou o espírito aventureiro. Exatamente. E quando eu voltei, a ideia começou a nascer dentro da minha cabeça. O Brasil, depois, por que o Brasil? O Brasil porque o castelo do lado pertencia a um senhor que um dia chegou e me falou, a gente vai para o Brasil. Não, eu falei, você vai para o Brasil? Ele era dono da propriedade onde tinha o castelo e te chamou para vir para cá. Ele me chamou para vir para cá. Do nada. Do nada. Em cima do meu trator, ele falou, você vai para o Brasil. Mas eu falei, nem passaporte eu tenho. Ele falou, eu já fiz o passaporte com teu pai. Ué. Aí, resolveu sua vida. Resolvi minha vida. E aí o Brasil, aí eu nem peguei um livro para tentar me lembrar. O senhor falava português, alguma coisa? Nada. Nada? Nada. Meu Deus. Espanhol. Tá. Inglês, espanhol. Isso em 77, 78? Fui em 1975, a primeira viagem. 75. Tá. E chegamos aqui, pegamos um avião até Rio de Janeiro, um outro avião até Congonhas, que não existiam os outros aeroportos, tá? E nós fomos direto para Ribeirão Preto. Fazer o quê? Para visitar uma família chamada Pereira Barreto. Família tradicional da região. Do Brasil. Aí me aconteceu um choque, porque quando eu fiz São Paulo, Ribeirão Preto, eu não acreditava. Eu falei, mas isso não é o Brasil. O senhor tinha outra imagem de Brasil. Eu tinha uma imagem muito ruim, de favela, de miséria, de tudo que é ruim. Mas aí eu cheguei lá numa propriedade, que o meu castelo era bonito, mas a propriedade deles era mais bonita ainda que o meu castelo. Aí eu falei até para meu amigo, eu falei, mas você sabia que era assim? Aí eu falei, eu sabia. Por quê? O que você acha? Mas eu falei, não é o país que a gente queria ver, não é isso. Mas o Brasil tu vai ver, muitas coisas, tem de tudo. E pronto. Se apaixonou pelo Brasil? Me apaixonei porque a família brasileira me mostrou imediatamente o que é o Brasil, quer dizer, um contato imediato. Nós ficamos 7 dias lá, depois de 2 dias eu era quase da família, já falava com todo mundo. Mas aí o senhor não ficou de vez, o senhor voltou para a França depois, né? Voltei para a França. Só que aquela ideia ficou na cabeça ainda. Ficou. Ela ficou muito mais forte depois, porque é real, eu tinha um pouco medo de vir no Brasil. Eu sou honesto, eu tinha um pouco medo de vir para o Brasil. Aí, quando eles me falaram, não, mas tu vai ver, o Brasil é imenso, tem de tudo, tem 10 países diferentes aqui. Aí comecei a pensar que eu podia pegar um avião e vir para cá. E demorou quanto tempo para essa ideia sair da cabeça e tomar corpo? Falar, eu vou de novo para o Brasil. 75, 76, se seus amigos do Brasil vêm me visitar no castelo lá na França, eles me convidam de novo para o carnaval. Eu vou em 76, de novo para o Brasil sozinho. Eu compro um Passat. Passat. No Rio de Janeiro. O pai teve um Passat. No Rio de Janeiro, e eu vou no Mato Grosso do Sul. Eu vou para Dourado. Mas peraí, o senhor chegou no Rio de Janeiro, comprou um carro e foi até Mato Grosso do Sul dirigindo? Sozinho. Mas conheceu o quê? Não conheci ninguém, nada. É um mapa.
Eu Nós tinha estamos uma falando de ideia. 76, isso. 1976. Gente, vocês têm ideia de um cara que só falava francês, mal conhecia o Brasil, pegou um Passat no Rio de Janeiro e foi batendo até... Hoje é Chapadão do Céu lá, né? Não, não. Primeiro Primeiro foi para Dourados. fui para Dourado, aonde eu vou ficar um mês e pouco tentando descobrir como funcionava a agricultura do país, qual era a rentabilidade, quanto custava, se havia coisa para vender, se era possível viver e etc. E eu vou ficar no hotel um mês e meio, mais ou menos. O senhor veio então só para conhecer, para pesquisar. Só. Ainda não havia ideia de comprar ou não comprar. A ideia era de fazer alguma coisa, mas eu não sabia se era possível ou não possível. Não sabia. Não sabia qual era o preço, não sabia nem nada. Conhecia nada. Nada. E aí foi ali que o senhor conheceu algumas pessoas que te ajudaram a comprar uma primeira propriedade aqui no Brasil. Aí a sorte. Foi a primeira sorte que o senhor comentou que teve vários atos de sorte na sua vida. Né? A primeira sorte da minha vida é que dentro do hotel, após um mês, chegou 4 pessoas. E o garçom vem me buscar e fala assim, tem 4 pessoas que vêm ver o senhor e parece que quer levar o senhor. Mas eu falei, quem são? São bem conhecidos aqui na região, o senhor pode acompanhá-los. E primeiro me dá um bonjour em francês, era o senhor Athos Patimai, do Garon Maia. O segundo, em português, era o Dr. Horacier de Moraes. O terceiro era o senhor Rolim da Tam. E o quarto era o senhor Andrade, eu perdi o nome, que era o maior pecuarista do Brasil na época. E os 4 vão me levar durante 7 dias de avião. Para andar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Eu vou sair assim, eu vou voltar, eles vão me comprar calça, cueca, tudo. Eles te chamaram pela curiosidade de um francês no Brasil, sem conhecer nada, e saiu a conversa de que estava procurando terra para comprar, é isso? Na realidade, eles foram mais simpáticos ainda, porque eles falaram para mim, francês, tu vai ser roubado. Eles vão te roubar teu dinheiro. Aí eles te pegaram para cuidar ali. Aí eles falaram para mim, você não pode ficar aqui. Aqui tu não vai conseguir. Oh, meu Deus. Tu não vai conseguir, certo? Então, tu não vai conseguir. Então, a gente vai te mostrar e te organizar como tu vai fazer para poder investir no Brasil. E aí foi eles... Fui dado, certo, e fizeram. E aí foi eles que te ajudaram, então, a comprar a primeira propriedade, que aí sim é onde hoje é Chapadão do Céu. Aonde hoje é Chapadão do Céu, isso mesmo. Aí você comprou uma propriedade rural lá, uma fazenda. Uma fazenda era só cerrado. Tinha nada. 6.000 hectares de cerrado. Não tinha nada. Nem 1 metro quadrado. Que é onde tinha a tapera. E aonde nós fizemos a tapera. Fizeram, porque nem tinha, né? Não tinha. Aí veio Não havia nem como entrar 10 metros. Só mato. Quando eu penso nisso, que loucura. Sai do castelo para uma tapera. Não. Aí veio todo mundo, o senhor trouxe... E aí nós decidimos de fazer as construções 5 quilômetros por dentro. Meu Deus, no meio do perto mato. Perto da água. Pelo menos, né? Perto da água. Aí nessa época trouxe, o seu irmão veio também, aí o Alain. Alain chegou. Veio morar com o senhor. Alain chegou, era 6 meses depois. E aí vocês começaram a produzir na região, na Aí área. começamos a produzir, lá no Mato Grosso do Sul já era os primeiros anos de soja. A gente tentou plantar milho, a gente tinha pecuária. Se eu me lembro, a gente plantava arroz, coisa assim, durante nos anos 78, 79, 80, 81, 82. E estava, pela época, pela forma como as coisas lidavam naquela época, estava indo bem a propriedade. Estava indo bem. A gente, a nível agrícola, a região era muito bonita, a pluviometria boa, era tudo perfeito. O grupo estrangeiro que trabalhava junto conosco, em parceria, era muito eficaz. Era legal, mas era muito difícil para viver. Era muito longe de tudo. Para a gente, como é que eu vou dizer assim, para resumir, porque a história é muito longa, o senhor resolveu sair de férias, foi para a França passar um tempo
E do nada ficou sabendo que pousou um avião na tua fazenda, querendo comprar até teu cachorro, né? Quando eu viajei para a França para passar um mês de férias, eu estava um pouquinho depressivo, porque as condições de vida eram difíceis. Imagina, não tinha A nada no gente meio do gostava mato. da fazenda, gostava de tudo, mas era muito isolada. Era 12, 10 horas de carro, de estrada de terra para ir para Cacilândia. Campo Grande era 2 dias de viagem. Meu Deus. Então, pronto, era um pouco difícil, mas paciência, a gente tinha que suportar, aguentar. E de repente, um telefonema. São Paulo me chama, lá na beira da praia, para me dizer: Michel, você quer vender a fazenda? Falei: vender? Como assim vender? Não, claro que não. Claro que não. É porque tem um grupo que está lá na propriedade, ficou preso com mau tempo de avião, são 5 pessoas. E como eles não têm nada que fazer, faz 5 dias que eles andam na sua propriedade de todos os lados, e eles querem comprar. Mas eu falei: nós somos vendedores. Mas aí o diretor falou: mas Michel, no Brasil, tu tem que aprender uma coisa. Tudo se vende. Tudo se vende. Você faz outra coisa, você vai em outro lugar, você... Quanto você acha que a sua propriedade vale? Eu falei: 100. Então coloco 200. E 5 horas depois, ela estava vendida. Negócio fechado. Fechado. Quer dizer que ficaram, um avião passava por cima da tua fazenda, por conta do mau tempo, tiveram que fazer um pouso de emergência. Tempo. E do nada, vamos comprar essa terra aqui. E do nada eu perdi a fazenda. Pô, perdão não, fez um bom negócio, né? Sou honesto e sincero, eu demorei 3 dias tentando impossibilitar o negócio. Não queria vender. Não queria, porque achava muito rápido, muito estranho, muito... E tudo vai dar certo. E foi graças a essa venda meio inusitada, boa, que o senhor acabou levantando capital e foi procurar outra terra e caiu aqui em Mato Grosso. E caiu aqui em Mato Grosso em 1981. Certo. E eu gostei de Mutum. Te falaram de Mutum, o senhor foi lá ver? Me falaram de Mutum e eu gostei. Gostei da região plana, gostei da pluviometria, gostei que a gente já sabia que a gente ia morar na capital, era muito importante. A ideia era não ser tão longe para poder morar aqui em Cuiabá. Aí o senhor comprou porque a gente sofria demais. Comprou uma terra em Mutum e uma casa em Cuiabá. E um apartamento em Cuiabá. Tá, então não morou lá, ficou não, nunca voltando. moramos em Nova Mutum. Certo. Aliás, em 1980, Mutum tem 500 habitantes. Não tinha nada, era uma vila. Não tinha nada, absolutamente nada. Ninguém nem queria morar em Mutum. Todo mundo ia morar em Rosário do Oeste. Rosário Oeste? E Nobre, porque Rosário era um pouquinho melhor que Nobre. Olha só. Tá. Ali o senhor começou a produzir soja, milho? Aí produz. Nós não vamos começar pela soja, porque nós estamos em 1980, a soja está no início, a gente é pecuarista. A região, na realidade, é de pecuária ainda. A estrada não existe, não há armazém, não tem nada. Os primeiros pioneiros estão começando a plantar soja, mas em regra geral é arroz para abrir terra e pecuária. E nós vamos ser pecuaristas até 1994. Aí tem uma passagem interessante nessa história, acho que vale um registro, que o senhor também foi um dos pioneiros naquela região a cultivar algo que até hoje em Mato Grosso não é tão comum se ver, uvas, né? A uva é outro momento de nossa vida. A partir do momento, em 94, se instalou uma vizinha que vocês conhecem, Nova Mutum, que é a família Pivete. E eles compraram as terras que estavam do lado da Melina. E um dia eles chegaram e falaram para mim: Michel,
a gente vai arrendar sua propriedade já, para com essa pecuária, você não ganha nada com isso, a gente vai fazer enriquecer você, você não vai trabalhar e pronto. Mas eu falei, eu não quero arrendar. Se tu vai arrendar, tu vai ver, vai dar certo. E Foi outro golpe de sorte também. foi outro golpe de sorte. Mas aí eu falei, falei, Otaviano, é um problema. Aqui o centro da fazenda, os 100 hectares, eu não vou te deixar mexer com isso. Eu quero um cantinho de terra para mim. Eu quero um cantinho de terra, porque eu estou com uma outra ideia, então, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Aí vai nascer a ideia da uva. Aí depois isso virou uma fábrica de beneficiamento. Aí virou suco, virou venda de produto para Carrefour, virou... Gente, é uma história que se a gente começar a falar de tudo que esse homem já fez na vida, a gente vai ver que é uma história de muita luta, muita coragem, muita dedicação e muito sucesso. Mas para virar a página, a gente entrar num outro capítulo da sua história, seu Michel, a gente está aqui num centro de treinamento de rugby. É um esporte que, se a gente olha no Brasil, se a gente perguntar na rua para 10 pessoas quantas sabem o que é rugby, acho que uma ou duas vai falar, eu conheço. Como é que isso aqui nasceu? Como é que surgiu isso aqui? Porque é um outro lado da história desse empreendedor que o senhor se mostrou ser há 45 anos no Brasil já. Mas o rugby já em Cuiabá, Graças a vocês, hoje é conhecido, né? Já está conhecido. Mas o rugby, ele nasce porque o meu irmão Alain é jogador profissional de rugby na França nos anos 68, 69 até 1974. O Alain jogava. Alain jogava em time profissional, que seria hoje o top 14 da França. E ele trabalha na fazenda com meu irmão e comigo. E 3 vezes por semana ele vai jogar rugby. Isso foi a ideia quando a gente chega em Cuiabá. Quando a gente está no Mato Grosso do Sul, ele continua a jogar, ele vai jogar em São Paulo. Ele joga com o time chamado Pasteur, que é o Lycée Pasteur francês de São Paulo. Alain vai jogar lá durante um tempo. E depois nós vamos encontrar um amigo francês aqui em Cuiabá que se chama Ange Guimérat, que é membro da Confederação Internacional de Rugby. Por acaso ele mora aqui. Ele vai pegar o Alain, vai levar o Alain para São Paulo, vai fazer do Alain o treinador da seleção juvenil de rugby em São Paulo. Depois ele vai levar Alain no Uruguai, depois eles vão viajar para a França, depois eles vão viajar para a România, em campeonato mundial. E a ideia do rugby nasceu, ela começou por ele, porque eu nunca joguei rugby, mas eu sempre administrei. O senhor era o gestor dos negócios, eu sou gestor, o administrador. Eu não sou jogador, eu sou gestor. Então, aqui em Cuiabá, tem 4 ou 5 garçons, meninas, que vão criar um timinho, na época, que se chamava Cuiabá Rugby. Eles vão chamar o Alain como treinador deles e vão me chamar para ser o gestionário do time. E nós vamos cuidar, Alain vai cuidar como treinador e eu como a gestão financeira e o patrocinador durante até 2009, mais ou menos. E em 2009, o time de Cuiabá já existe, está indo bem, faz competição, mas eu quero dar um novo impulso a essa ideia do rugby, que é montar uma estrutura dentro do qual a gente poderia ter uma escola de rugby com crianças. Crescer, para ir além de um time só. Crescer, além de ter um time, de ter uma escola de rugby. A escola de rugby para poder formar jogador e uma escola de rugby para tentar devolver às crianças aqui o que a vida boa nos deu. Eu acho que aqui vale uma pausa para eu fazer um comentário, porque o seu Michel disse o tempo todo assim que ele foi muito agraciado no Brasil.
boas pessoas que te encontraram, que te ajudaram, Sim. muito do teu suor, claro, isso é inegável, mas o senhor também teve muito apoio de pessoas boas. E quando essa ideia do rugby surge como um time, pelo que o senhor me contou, a ideia foi transformar isso em um pouco de devolução, de devolver um pouco para o Brasil, para as pessoas que aqui estão, o que esse país te deu. Era uma necessidade fazer isso, né? A vida aprende para nós, a um certo momento da vida, que a gente não pode só receber, não pode. A vida é feita a um certo momento, mas a um certo momento tem que dar. Tem que dar. Tem que dar, se você não tem dinheiro para dar, mas você dá seu conhecimento, você dá seu amor, mas você tem que dar. E nós tivemos a sorte de ter tudo isso aqui reunido. Então, por que não fazer isso? Por que não dar? Por que não comunicar com essas crianças e dizer para eles, olha, acredita em você, mesmo se aqui não é fácil, nós chegamos também, lutamos, brigamos, pelejamos, sofremos, choramos, mas nós chegamos. É só você acreditar. E o rugby, aí eu falo para eles todos os dias, para as crianças, o rugby ele é uma porta de entrada. O esporte é uma porta de entrada porque ele te aprende o que muitas vezes a vida não te aprende, que é o sofrimento. Você sofre muito no esporte, é duro, é difícil. Treinar aqui 2 vezes por dia para as meninas longe, elas são todas do Nordeste, da Venezuela, da França, da Colômbia, do Rio, é muito difícil. Mas esse aprendimento elas guardam, elas vão se formando, e um dia elas vão fazer que nem eu. Posso dizer que ontem uma das meninas me avisou que vai embora, ela vai para a Austrália. Ela conseguiu um contrato na Austrália. Para jogar rugby? Jogar rugby. Que legal. E a Universidade de Brisbane convidou ela. Ela está indo. Eu estou muito feliz. Olha só. A Bia e a Bu, 2, saíram em fevereiro para a Austrália também. Estão jogando profissionalmente. Elas me chamam cada 15 dias e elas estão muito felizes. Jogando profissionalmente, recebendo, evidentemente. Sim, olha como isso mudou o futuro dessas meninas. E estudando. E uma, ela tinha um dom que era padaria, croissant. E ela já está montando a sua padaria em Brisbane, na Austrália. Caramba! Isso é que a gente tenta fazer. A gente acabou falando das meninas e nem comentamos que aquele timinho virou um clube que virou também um grande projeto social também, para acolher crianças, né? Sim. E hoje o Melina, é por isso que a gente até, o Sicredi me apoiou desde o início do projeto. O Sicredi me apoiou dentro da ideia, acreditando que esse projeto não era só um projeto de jogador profissional para ganhar time, mas que era um projeto social com as escolas em volta. Aqui tem um bairro aqui, com uma escola, e nós temos mais de 25, 30 crianças que vêm da escola aqui todos os dias. Que é um bairro, inclusive, afastado do centro, né? Com pouca estrutura. E o projeto social hoje é o básico. Ele é o básico por 2 razões. Primeiro, porque a ideia de dar, de poder dividir um pouco, era importante para mim. Então, continuamos. Mas segundo, porque criando a base do rugby, eu não preciso buscar jogador. Você forma aqui. Estou formando eles aqui. E sábado nós jogamos em São Paulo com o time juvenil feminino de 15, 16 anos e nós fizemos segundo. Então é um resultado. Primeiro campeonato dele, nós ficamos segunda. Agora no mês de dezembro nós vamos lutar para eles tentar entrar dentro das 3 para receber uma bolsa atleta do governo brasileiro. Vai mudar a vida delas, elas vão receber R$1.200 por mês, são um criança de 16, 17 anos. Aqui hoje, para poder ajudar elas, a gente dá uma cesta básica. Então, as meninas que aceitaram lutar, trabalhar, treinar, elas recebem uma cesta básica. Não são todas as crianças que recebem. A partir do momento que a menina
mostram um certo valor e uma coragem para continuar, nós ajudamos ela. E após 2 anos de trabalho, ela passa, se ela tem as qualidades necessárias, ela passa para o time profissional. Para o time profissional. Já tem 4. Sr. Michel, o senhor falou que a ideia no início talvez fosse contemplar o bairro, trazer essas crianças. Mas nós conversamos com algumas das jogadoras aqui que vieram de muito além desse bairro e dessa cidade aqui, que vieram da Venezuela para somar com esse time, com esse projeto e com esse, acho que eu posso dizer, com esse estilo de vida que eles levam aqui dentro hoje, né? Mas o que você não sabe é o quanto foi difícil trazer no início, quando o Meline nasce em dezembro de 2017, nós temos 5 jogadores de Cuiabá. Só 5? Só 5 daqui. Porque era totalmente desconhecido isso? Totalmente desconhecido. Que fala, Sr. Michel, o senhor vai montar um time, um projeto, a gente acompanha o senhor. Mas nós somos 5. E aqui, 5 jogadores. Aí tem que fazer alguma coisa, então tem que trazer jogadora. E não vai ser fácil, não vai ser fácil. A minha sorte, de novo, é de ter um amigo no Nordeste, em Teresina, apaixonado por rugby, o Marvel, que me fala, Michel, eu vou te mandar jogador. Ele me manda 7 de uma vez, se eu me lembro. E no mesmo tempo, uma do Nordeste que vem é uma das venezuelanas, a Anibel Maria. Ela vem junto. E ela fala, mas Sr. Michel, eu tenho uma irmã e o senhor sabe que eu estou jogando na Venezuela e tem muito boa jogador na Venezuela. Por que o senhor não chama ela? Ué, vamos embora, traz também. Chama você, aí chama, Sr. Michel, elas vêm. Aí chegaram. Então, vamos aproveitar que o senhor tocou nesse assunto. Inclusive, elas deram depoimento, algumas delas deram depoimento pra gente, que é super emocionante e retrata um pouquinho disso tudo que a gente está vendo aqui nesse bate-papo com o Michel. Dá uma olhada aí, daqui a pouco a gente volta. Eu fui convidada a jogar com um time de Macuxí, perto da fronteira da Venezuela com Brasil, em el estado de Roraima. Aí a gente ficou campeona, meu time da Venezuela, e fui convidada com esse time para jogar umas etapas da Liga Norte. E eu não sabia nada em português, eles fizeram a tradução para mim e falaram, Anibel, você vai cumprir o sonho de todo atleta da Venezuela e de todo rugby da Venezuela, você vai virar atleta profissional lá no Brasil. Fiz toda a minha documentação, eu fazia engenharia de ambiente e recursos de natureza lá na Venezuela. Eu estudei 9 semestres da faculdade, aí eu tinha que deixar minha história como atleta, minha faculdade, minhas crianças, meu projeto praticamente de vida. E deixei todo, só tinha que falar para meus pais, que é algo que é muito marcante. Deixar a minha família lá na Venezuela, deixar todo o que eu era para iniciar minha vida como atleta aqui no Brasil. Mi primer año participé en mi primer torneo de rugby brasileiro con un time de Piauí y ahí en la última etapa conocí a Michelle Plus. Sin conhecer me falou para mim, minha filha, eu quero a você em meu time. Eu não estava acreditando que eu ia vir aqui a Cuiabá a iniciar um projeto de vida junto com ele. Porque eu me emocionei muito com sua história, porque ele, sendo também estrangeiro, vino com seu irmão também a formar parte de esto, que agora é nossa vida e é uma pessoa que abriu as portas para muitas pessoas, tanto a mim como a muitas meninas da Venezuela, de outros países, como aqui em Brasil. Eu vim do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Maria. Eu morava com a minha mãe e com a minha avó. E aí, por complicação de família, eu acabei vindo para cá. Eu e minha irmã mais nova, e aí a gente veio para cá. E aí foi aqui em Cuiabá que eu conheci o Melina Rugby, através de uma amiga chamada Samara. Ela jogava o esporte e aí ela me apresentou o rugby. A primeira vez eu vim, como todo mundo não gosta, né?
Aí depois eu vim, participei do treino, aí eu gostei e fiquei de vez. Era bem crua no rugby, mas a única coisa que eu tinha que me dava, tipo, que era bom em mim era a minha agressividade, que eu sempre fui uma pessoa bem agressiva. E aí eu consegui transferir isso para o campo. E aí foi quando eles gostaram de mim. E aí teve um tempo que eu quase parei por conta dos estudos, que eu tinha que estudar à noite. E aí a Gil, uma vez ela me viu no ônibus, e aí ela foi e falou com os treinadores que não podiam perder eu e tal. E aí foi que rolou a proposta de eu vir para o time adulto participar. Aí eu tô desde os meus 16 anos participando com o time adulto. O projeto me ajudou muito financeiramente, a crescer, a ter educação, me ajudou muito. Porque quando eu cheguei aqui, meu pai ele não tinha uma condição muito boa. E aí foi através do projeto, através de recebendo auxílio das cestas básicas, que eles hoje em dia ajudam a gente com cesta básica. Eu fui uma das pessoas que recebi, porque em casa a situação não era muito boa. E o esporte acabou me ajudando dentro de casa e a crescer como pessoa. O esporte fez a Duda que é hoje. Seu Michel, depoimentos emocionantes. E aliás, deixa eu só fazer uma contemplação aqui, que a gente está gravando em céu aberto e olha que maravilha esse pôr do sol aqui, né? A gente está de frente com um espetáculo da natureza, com um depoimento como esse, é de encher os olhos, né? Mas em Cuiabá tem um pôr do sol extraordinário, hein? Hoje está nublado, mas nós temos foto aqui extraordinária. Tem trens aqui, eu já fiz foto no trem aqui, coisa de inacreditável. Coisa de cinema. Na França, eles sempre acham que eles têm uns pôr do sol lindos, e eu sempre falo para eles que eles não sabem que é um pôr do sol bonito. Bom, mas vamos lá, vamos falar aqui de novo do Melina. Que isso aqui hoje, pelo que eu entendi, ainda existe, está de pé com um ato de nobreza, mais uma vez, da parte do senhor, como uma espécie de homenagem para o teu irmão, que sempre foi muito apaixonado por isso aqui tudo, né? Sim, sim. Todas as camisas, se chama Alain Les Plus, toda a ideia é através dele, porque ele é o motor do rugby. Quando eu continuo a dizer, eu não joguei, O senhor é o gestor, ele é o jogador. Sou o gestor, ele é o jogador, e que é importante não é o gestor, que é importante é o jogador. Então, infelizmente, o Alain não me acompanha mais porque ele ficou doente. O Alain tem a doença de Alzheimer. Então, ele perdeu a memória, ele lembra um pouco do passado do rugby, muito pouco. Ele vem aqui regularmente, a gente traz ele aqui, ele tem 2 pessoas que cuidam dele. E ele vem brincar com as jogadoras, mas em regra geral, ele não, um dia de seguida, ele não lembra mais. Então, para vamos dizer, que não se esquece mais nunca, existe o centro de treinamento Melina, vai existir daqui a pouco um torneio em nome dele, hein? E eu continuo para que, pelo menos, ele seja vivo dessa forma. Que legal, que legal. Ele sempre foi apaixonado por isso aqui. Sim, sim. As meninas gostam muito dela, ajudam muito ela, amam ela. Só sobra isso para ele, coitado. É uma doença terrível. Ele estava acompanhando a gravação aqui, olhando. Daqui a pouco a gente vai até chamar ele para a gente fazer uma homenagem a ele, um abraço a ele, porque merece, né? Ele merece. Então, seu Michel, para a gente ir caminhando para os finalmente, o senhor me comentou agora há pouco que o Sicredi tem uma parceria com vocês também. O Sicredi tem muito isso, né? Ele olha para o lado social e vê boas práticas, boas ideias e tenta também devolver um pouco para a sociedade do quanto a gente acredita neles, né? No Sicredi de modo geral. Como é que foi essa parceria de vocês aí? O Sicredi faz parte desse sistema de cooperativismo que a França conhece muito bem. Vocês têm muito isso na prática, né? Nós somos pioneiros nessa história, o nosso Banco Crédit Agricole, etc, etc. Então, é maravilhoso trabalhar com... Eu trabalhei com vários bancos, ainda hoje eu estou trabalhando com vários bancos, mas ninguém é igual dessa cooperativa. Eu sempre falo para quem quer ouvir e quem me fala, por que o senhor tem quase todo o dinheiro no Sicredi? Eu sempre respondo a mesma coisa. É porque quando eu precisava, foi o banco que me ajudou.
E você? O que você fazia para me ajudar? Nada. Então, mais uma vez, eu devolvo. Simplesmente, eu estou devolvendo. Que é o espírito do cooperativismo. Que o estilo do cooperativismo. Hoje, eu devolvo o que a cooperativa fez para mim nos anos 80, quando eu comecei o Sul, para comprar garrafa, para comprar não sei o quê, papapá. O banco sempre foi perto para me ajudar. Então, o menos que eu posso fazer hoje é cooperar. Cooperar. E gente que coopera cresce, ainda mais quando se coopera juntos, né? E aí a gente se entende bem, e eles conheceram nosso projeto e eles pouco a pouco perceberam que nosso projeto não era simplesmente ganhar título. Ganhar título, isso. Porque o Banco Sicredi nos ajudou, há 15 dias atrás, a fazer a Semana Sicredi de Rugby, que foi um sucesso, mas tremendo. Nós trouxemos 100 crianças, 35 crianças do Rio de Janeiro, 40 crianças de Jacareí, de São Paulo, e todas as nossas crianças aqui. Nós fizemos 7 dias, dia e noite, de rugby, de brincadeira, de jogo, de jantar, café, papapá, através do Sicredi que me ajudou. Tudo isso pensando no social. Pensando para integrar essas crianças. Só no social. Quando as crianças do Rio de Janeiro foram embora, choraram, não queriam ir embora. Meu carro estava aqui, e havia muita poeira em cima dos caras. Em cima do meu carro, eles colocaram o coração. Olha isso, a pureza da criança. E colocaram, nós queremos ficar. Meu Deus, é de cortar o coração, seu Michel. Foi muito linda. Aliás, eu acho que a gente pode até já encaminhar para os finalmente, que eu solto indo embora agora. Hoje o Melina Rugby tem um braço no Rio de Janeiro também, né? Tem. É um projeto social com a Marinha, inclusive, Melina, né? Rugby Rio, junto com a Marinha no Brasil, com o CH. É uma parceria muito bonita, muito legal, que começou 2 anos atrás. A Marinha do Brasil se deve de fomentar o esporte dentro das suas dependências. É um projeto nacional, mas ela não quer tocar, ela não quer administrar isso. Aí que o administrador chega de novo. De novo o gestor. O gestor chega e eu organizo, pago os professores, as camisas, o negócio, eles me emprestam o lugar. E em agradecimento eles estão dando um café da manhã e um almoço para todas as crianças. Tá? É muito bonito o projeto. E são crianças carentes também, são crianças totalmente da favela, né? Você não imagina. Eu sabia, Michel, que era diferente, mas nesse ponto você não imagina. O senhor falou que o gestor está aqui e agora está chegando ali o jogador, ó. Ó quem está chegando ali agora, ó. Que é o tal do Alan que começou com isso tudo. Esse é o jogador. Vamos chamar o jogador para a gente colocá-lo aqui na conversa. Aqui o Alan. Esse é o cara. Aqui o cara, aqui o jogador, aqui é o treinador da seleção nacional do juvenil do Brasil nos anos 90, 98. E que graças a ele também muitas dessas coisas estão acontecendo pela vontade dele, né? Sim, graças a ele. O clube aqui tem as camisas, tem o nome dele. Aqui tudo depende da ideia dele inicial e nós continuamos para poder continuar a viver. O Melina aqui está cuidando das crianças. Vida longa ao Melina, vida longa Michel, Alan. Vida longa ao rugby, vida longa a nossa capacidade ainda física de fazer isso, que já somos velhos. E a gente espera que vai continuar. A ideia agora, eu estou trabalhando nisso, é perdurar. Então, a ideia é de formar um Melina que vai se tocar sem a gente. Seu Michel, o sol está indo embora, nós também precisamos ir. Eu agradeço imensamente o carinho do senhor, a atenção,
a receptividade, por nos compartilhar essa história maravilhosa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, assim como eu, ficou impressionado com essa história de superação, de luta e, acima de tudo, de muito amor. Amor pelo ser humano, amor por aquilo que coloca a mão para fazer. Obrigado a você. Nada podia me dar mais prazer que dizer com você do Cicred. Acabamos de explicar as razões. Muito obrigado, tá? Obrigado, senhor, viu? Que a parceria seja bem cumprida. Bem Será, longa. será sim. Obrigado ao Alain e obrigado a você que nos acompanhou até agora também nesse episódio da nossa Caravana da Cooperação. É só o primeiro, gente. Eu vou rodar ainda mais 14 municípios contando histórias inspiradoras de gente como Michel, de gente como Alain, que faz, que contribui e que constrói uma sociedade muito mais próspera para todo mundo. Continue nos acompanhando. caravanadacooperação.com.br. Fazer juntos faz toda a diferença. Até o próximo.